Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, se vocês desejarem, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no meu canal pessoal, canal J. Silva, para mais uma prévia escatológica. Pois é, nós estamos aí envolvidos dentro dessa questão da escatologia já faz um bom tempo. Nós pontuamos 2 livros, né? O primeiro e o segundo, ainda tem o terceiro livro. Se bem que, a bem da verdade, eu já teria resumido os 3 automaticamente. Mas como a escatologia é sempre um assunto bastante interessante e requer muita atenção, literalmente, né, de quem se predispõe a estudar o assunto, isso requer uma calma assustadora, literalmente. Por conta disto, automaticamente, eu quero hoje aqui falar sobre 3 realidades, né, que ainda não foram abordadas, foram citadas assim de forma muito prévia, bem sucinta, mas eu gostaria de dar uma ênfase bem maior sobre a manifestação de Cristo, literalmente em glória. Lembrando que quando a gente fala sobre essa questão da manifestação de Cristo em glória, automaticamente a gente também já fala da sua segunda vinda, obviamente. E é claro que essa segunda volta de Jesus, ela traz para a gente 2 pontos interessantes. O primeiro deles é o arrebatamento da igreja. O segundo é a sua manifestação visível, literalmente, onde todo olho o verá. A gente precisa ter muito cuidado para não confundir, né, esses 2 acontecimentos da vinda de Cristo. Lembrando que o primeiro acontecimento dessa vinda dá-se-á nas nuvens do céu, o encontro de Jesus com a igreja, de forma que o mundo não vai ver Jesus. Nós seremos levados até Ele pelo Espírito Santo em corpos totalmente incorruptível e imortal. Pois é, esse encontro com Jesus nas nuvens, tá, é justamente para pontuar essa primeira parte que evidencia a sua segunda volta. Eu preciso ter muito cuidado para falar sobre isso, porque esse é um evento para a igreja. Eu até pontuei aqui dizendo, é preciso que seja, ou que haja, ou que seja feita, né, essa distinção. Por quê? Entre o arrebatamento da igreja e a manifestação de Cristo em glória. É preciso fazer isso. Então, a volta de Jesus pontua o arrebatamento da igreja, né, primeira fase. Segunda fase, a sua manifestação visível. Ok? Isso é muito importante a gente pontuar. Por quê? Porque eu quero dar uma ênfase justamente sobre a manifestação de Cristo em glória. Justamente porque ele vem e alguns acontecimentos irão acontecer, inclusive, né, a implantação do reino milenar. E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes de começar, literalmente, a pontuar os assuntos, eu quero aqui externar gratidão a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. E é claro, a vocês que nos acompanham literalmente aqui no meu canal pessoal. Costumo dizer que a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, por favor, pegue esse dedo abençoado, já deixa um like, não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. É um prazer ter a tua companhia. E compartilha também essa live, falou? Bom, mas vamos lá. A manifestação de Cristo em glória. Já fiz aqui a distinção previamente, tá? E surge uma pergunta: como será, né? Como será essa vinda, pastor? Vamos lá. Bom, em São Mateus capítulo 24, versículo 27, escrito está que Jesus, ele automaticamente falando, dizendo que a sua vinda seria como um raio que cruza literalmente os céus, né? Ou seja, entre os horizontes, de uma extremidade à outra com toda a propriedade, ou seja, do ocidente ao oriente, ou vice-versa. O fato é, Mateus capítulo 24 e 27, versículo 27, pontua essa vinda iminente de Jesus. Beleza? Só que
No versículo de número 30 do mesmo capítulo, nós encontramos ele vindo nas nuvens dos céus. Pois é, virá com poder e grande glória. Descreve o sacro apóstolo, pois é, com toda a propriedade. Virá com poder e grande glória. Lucas registra também no seu capítulo 21, versículo 27, sobre essa questão. Virá como um laço, diz o próprio Dr. Lucas. A pergunta é: como um laço? Sim. O laço para prender Satanás e o seu exército, literalmente. Tá? Virá triunfante e visto por todos na terra. Perceba, quando eu falo da vinda de Cristo em relação ao arrebatamento, ele não será visto pelo mundo. Mas quando eu falo da sua vinda em relação à sua manifestação em glória, ele sim será visto por todos na terra. Versículo 30 do capítulo 24. Caso você queira mais uma base, você dá um pulo lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4, e você vai se pontuar mais ainda sobre esse assunto. Virá com os seus santos. Eu preciso fazer aqui duas observações. Quando diz virá com os seus santos e pontua Colossenses capítulo 3, versículo 4, está falando dos santos à igreja. Tá? Agora, se eu colocar aqui Judas 14 e 15, onde o mesmo rediz dizendo que Enoque profetizou a vinda do Senhor, tá? Ele automaticamente está se referindo à vinda do Senhor em glória, manifestação em glória, literalmente, porque ele vem acompanhado de miríades de anjos. Perceba. E é claro que na manifestação do capítulo 24, Jesus ele vem literalmente com os seus anjos e vai dar ordem a esses anjos para escolherem, né, dos quatro cantos, para recolherem dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Lembrando que muita gente confunde esses escolhidos aqui com a igreja. Perceba que a igreja já foi arrebatada. Perceba que a igreja também está voltando. Então, automaticamente, esses escolhidos dos quatro cantos da terra não é referência à igreja. E quem ele está falando? De quem ele está falando, pastor? Ele está falando literalmente do povo israelita espalhados nos quatro cantos da terra. Eles serão recolhidos e trazidos literalmente à pátria. Pois é sobre isso. Muito interessante. Então, perceba que essa manifestação de Cristo em glória, ela diferencia-se literalmente da vinda aonde ele vai arrebatar a igreja. Ok? Pois bem, quando exatamente isto vai acontecer, pastor? Vamos lá. Depois das bodas. Claro, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê as bodas do Cordeiro. Isso dá-se-á justamente pelo arrebatamento da igreja, tá? A igreja que é noiva se torna esposa, é levada aos céus e automaticamente ali estará acontecendo o casamento, né? As bodas de casamento do Cordeiro durante 7 anos. E automaticamente durante esse período em que a igreja está com o Senhor nos céus, aqui na terra o mundo está sob o governo do anticristo. Pois é. Tá? Então, depois das bodas, depois de 7 anos é que vai acontecer essa vinda, tá, gloriosa de Cristo. Tá? Tem mais um ponto dizendo, depois da grande tribulação. Por quê? Na grande tribulação, na metade da mesma, rompimento de aliança entre o anticristo e Israel está acontecendo. E quando isso acontece, automaticamente a coligação de exércitos, tá, convocada pelo anticristo se unirá para sair à guerra contra Israel, literalmente. Pois é, nós temos duas bases aqui, uma falando dos reis do Oriente que se ajuntam para a batalha, e automaticamente temos uma outra alusão aonde as duas bestas serão possuídas por demônios, tá, em formas de rã, e farão sinais espantosos convocando seus aliados para a guerra. E o exército que ele ajuntará é tão numeroso quanto e superior ao exército
que vai estar lutando ao lado de Israel. Pois é por isso que a manifestação de Cristo vai dar-se literalmente no final da grande tribulação. Porque no final da grande tribulação, tanto Israel quanto as nações aliadas estarão pedindo socorro, clamando literalmente. E aí Cristo vem literalmente para socorrê-los. Tá? Então, em meio à batalha do Armagedon, antes do milênio, ok? Tá? A manifestação de Cristo depois da boda do Cordeiro, no final da grande tribulação, por meio de uma grande batalha que está acontecendo, que é a batalha do Armagedon, e é claro, antes do reino milenar ser implantado. Pegou? Pois é. E quais são os propósitos desta vinda, pastor? Vamos lá. Os propósitos, primeiro deles, revelar as coisas ocultas. Segundo escreveu Paulo na sua primeira epístola, capítulo de número 4, versículo de número 5, tá? Aos crentes de Corinto. Você pode dar uma confirmada lá. Segundo, libertar e abençoar a criação. Olha que coisa interessante. Libertar e abençoar a criação. Obviamente aqui eu não estou me referindo aos seres humanos apenas. Estou falando literalmente da criação. Tá? E nós temos aí Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22 para pontuar essa declaração. Libertar literalmente, né? E abençoar a criação. Perceba que lá no capítulo de número 11 do livro de Isaías nós temos uma ideia de como será isso literalmente. Terceiro, derrotar o anticristo e prender Satanás. Estou falando dos propósitos dessa vinda. Tá? Derrotar o anticristo e prender Satanás. Tá? Derrotar o anticristo como? Daniel capítulo 7, versículo 11 pontua isso para a gente. Em relação a prender Satanás, Apocalipse capítulo de número 20, versículos de número 1 e 2, até o 3, se você quiser. Ok? Pois bem. E quarto, se revelar aos judeus. Olha que coisa interessante. Se revelar aos judeus. Os judeus sempre esperam Jesus como aquele guerreiro, né? Aquele que vem realmente para guerrear suas guerras e dominar literalmente. Então Jesus vai se revelar para eles dessa forma. Jesus virá literalmente para entrar na guerra com eles. Claro, temos uma base? Zacarias capítulo 14, versículo de número 4, e você pode ainda retroceder ao capítulo 13, versículo 6, só para confirmar o que eu estou dizendo. Ok? E claro, quinto, implantar o reino milenial, ou reino milenar, se você preferir. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Lembrando que o capítulo 24 de São Mateus pontua sua vinda em glória, pontua princípio de dores, pontua grande tribulação, claro, pontua sua volta, e automaticamente o capítulo 25 pontua julgamento e, é claro, a implantação também do reino milenal. Tá bom? Só para você ter uma base mais concreta. Sexto, vencer as nações inimigas de Israel, julgá-las e condená-las imediatamente. É bem verdade que durante o primeiro período dos 7 anos de governo do anticristo, automaticamente 10 nações já cedem o governo para ele, e aquelas que não cedem estão sendo oprimidas, estão sendo automaticamente atacadas de alguma forma, de um jeito, ao ponto que alguma delas, por causa da pressão, vai até ceder a essa coligação. Mas, independente disso, durante esse primeiro período, ele vai se mostrar um bom moço, né? Vai promover paz, enfim. E Israel vai se sentir atraído por ele, vai fechar uma aliança com ele ainda nesse primeiro período. Ao ponto de, no segundo período, ele romper essa aliança porque ele vai querer ser adorado como Deus e Israel não aceita, quebra essa aliança e agora ele começa então a perseguir literalmente Israel. Como eu já pontuei, né, ele e a segunda besta, o falso profeta, serão possuídos por demônios ao ponto de fazerem sinais espantosos, convocando seus aliados para a guerra, formando um poderoso exército.
tá? Sobre o qual Israel não tem a menor chance, mesmo contando com forças aliadas. Então, sexto, ele vem para vencer, né, as nações inimigas de Israel, julgá-las e condená-las imediatamente. Ezequiel capítulo 38 e 39 você pode conferir, e ainda São Mateus capítulo 25, versículos de número 31 a 46, você pode estar dando uma lida e conferindo o assunto. E sétimo, ressuscitar os remanescentes que deram suas vidas em prol da fé em Cristo Jesus. Calma aí. Ressuscitar os remanescentes que deram suas vidas em prol da fé? Sim, durante esse período tenso da chamada Grande Tribulação, a opressão do anticristo sobre aqueles, sobre os quais a marca será colocada, esses daí têm o aval, mas aqueles que não aceitarem serão oprimidos, caçados literalmente, e terão suas vidas ameaçadas à morte. Nesse período, muitos daqueles que não foram no arrebatamento da igreja, permaneceram aqui por causa de tendências, comportamentos, adversidades mil e tantas outras coisas, eles entenderam que de fato, ou seja, tudo que Cristo disse era verdade. E agora, por causa disso, eles lutam, pela sua própria vida e pela sua própria salvação. Ou seja, entregando suas vidas, derramando seu sangue literalmente, mostrando que estavam crendo em Cristo literalmente. Pois é, são esses elementos, que estarão sendo ressuscitados e agora em corpos glorificados, fazendo parte da igreja e entrando no milênio com Cristo. Ok? Muito bem. Eu pontuei ainda dentro dessa questão do propósito a profecia de Ezequiel no capítulo 37, E é claro, o que a gente vê no capítulo 37 de Ezequiel? A gente vê literalmente ele profetizando no meio de um vale de ossos secos sobre a ordem de Deus. Um poderoso exército se põe de pé, que é o exército de Israel, falta-lhe o fôlego de vida, e ele vai profetizar o fôlego de vida. Ou seja, esse momento clássico aqui vai estar acontecendo literalmente dentro do milênio. É aquele final da grande tribulação. Israel literalmente vai estar entrando no reino milenar com Cristo. Ok? Muito bem. Isso é importante a gente observar. Mas vamos lá. Dentro desses acontecimentos aqui, é preciso observar duas grandes finalidades nesta vinda. Primeiro, derrotar a tríade satânica composta aí pela primeira besta, a segunda besta e o próprio Satanás. E claro, salvar os judeus e seus aliados no momento tenso da guerra. Bom, eu falei aqui, sobre literalmente uma coligação de reis que se une para a guerra. Falei do anticristo sendo possuído aí por demônios, tanto ele quanto o falso profeta, fazendo sinais, convocando seus aliados para a grande batalha. Pois é, por que isso está acontecendo? Como eu já pontuei, Israel rompeu a aliança e se tornou inimigo literalmente do anticristo por não aceitar o que ele estava literalmente pedindo que fosse feito. Uma vez que o falso profeta, fazendo sinais e prodígios, faz com que o povo adore a primeira besta. E isso automaticamente vai levá-lo a um ponto de querer ser adorado como se fosse o próprio Deus. E isso aqui faz ele bagunçar a hegemonia do templo. Literalmente aquilo que é sagrado ele vai começar a querer banalizar. É nesse momento que Israel automaticamente rejeita o pacto aliancial e se torna agora perseguido pelo anticristo. Pois bem, e aí é a famosa batalha do Armagedon. Como eu disse, por ocasião dessa batalha, Israel encurralado, pedindo socorro, vai ter literalmente o rei vindo para a batalha. Pois é, o rei vem para a batalha. Vai livrar Israel, vai livrar os aliados, e aqui é o ponto culminante dessa manifestação de Cristo em glória. A batalha da Armagedon, gente, é preciso a gente pontuar um pouco sobre ela. Por quê?
são onde as nações se unirão literalmente contra Israel no famoso Vale do Megido, pois é o Vale de Josafá. Tá? As nações que não aceitaram, tá, o domínio anticristão, as nações que não aceitaram o domínio anticristão da primeira besta, tá? Talvez porque possuíssem talvez raízes cristãs e não aceitaram, eles serão perseguidos. Eu até pontuei, serão perseguidos, algumas serão massacradas e algumas cederão à pressão e acabarão fazendo aliança com ele na base da pressão. Mas entenda, nem todos farão. E é aqui que Israel vai contar com uma força aliada, como hoje, por exemplo, existe uma iminência, né, de várias nações que quer acabar com Israel. Só que veja bem, comprar briga com Israel hoje é comprar briga com os Estados Unidos, nação aliada. Ou seja, Estados Unidos apadrinhou literalmente a nação israelita. De forma que mexer com Israel, mexe com os Estados Unidos. Então é uma guerra avassaladora. Mas tem nações malucas, tanto as 23 lá dentro da própria Palestina, como também nações de fora, né? Inclusive nações que são aí auxiliadas, né, por diversos governos da terra, justamente com a intenção de quê? De destruir Israel. Só que se tentarem, comprarão uma guerra com os Estados Unidos. E, obviamente, nações que são aliadas dos Estados Unidos vai estar lutando do lado de quem? Os Estados Unidos contra esses elementos. Mas isso aí automaticamente, tá? Durante o período do anticristão, tá? É de uma outra forma. Eu só estou pontuando só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer no domínio anticristão. Ok? Bom, nações unidas sobre o comando do anticristo, é a segunda observação. A gente viu que automaticamente ele e o falso profeta, né, possuídos por demônios terríveis, conseguem automaticamente ajuntar um poderoso exército, tá? E esse exército, como já disse, vai estar encurralando Israel e seus aliados no Vale de Josafá, de acordo com Joel capítulo 3. E é claro, é justamente aqui, apenas massificando o que já foi dito, vai dar-se a manifestação de Cristo em glória. Para quê? Para livrar Israel das mãos perseguidoras do anticristo. Meu Deus do céu! Este evento é chamado de a revelação de Cristo. É o rei vindo para a guerra. Ok? Bom, nós temos aí, só para massificar mais ainda o assunto, já que eu estou falando um pouco sobre a batalha do Armagedon, tá? São Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30 nos ajudam literalmente a termos uma compreensão melhor desses assuntos, dessas bases, ok? Porque quando Cristo virá, todo olho o verá, está escrito, tá? E a sua reação, a reação de Cristo, ela é imediata. Jesus não vai protelar, é imediato. Ele vai pôr fim de forma imediata ao reinado do anticristo. Como é que ele vai fazer isto? Com o sopro da sua boca. O anticristo vai ser derrotado literalmente e lançado literalmente no inferno, juntamente com todos os seus aliados e nações aliadas. Inferno. Pois é, querido. Isso é muito importante. Bom, e aí, claro, um fato interessante que a gente não pode esquecer, eu já até pontuei, São Mateus capítulo 25 vai falar sobre julgamento de nações. Também é outro fato imediato, isso é instantâneo, né? Parece que Cristo tem pressa de estabelecer o reino milenar. Porque no capítulo 25 a gente vai ver o final da batalha do Armagedon,
fecha literalmente esse contexto da semana profética e abre-se aqui o período dispensacional da sétima dispensação, literalmente, com a adesão do reino milenial. E quem é que vai estar sendo julgado? Vamos lá. Bom, as nações aliadas do anticristo com o anticristo já foram julgadas e lançadas no inferno. A nação que se auxilia a ele é chamada de nação bode. Essa já foi literalmente para os quintos dos infernos. Tá? E as nações amigas e as nações ovelhas são aquelas que serão automaticamente julgadas e entrarão no milênio. A nação ovelha é a nação israelita. Tá? E as nações amigas são aquelas que lutaram ao lado de Israel, que estão sendo convidados a entrar no milênio e a reinar com Cristo por 1000 anos. Enquanto isso, o anticristo já está nos quintos dos infernos, com todos aqueles com eles, e o próprio Satanás vai ser preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo de número 20, só ratificando, versículos de número 1 a 3. Ok? Muito bem. Vamos lá. E aí a gente chega então no milênio, literalmente. Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 4 diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, como disse. Olha que coisa interessante. Aqueles que estavam lá na grande tribulação, que por amor a Cristo, claro, muitos irão ficar. Muitos irão ficar. A Bíblia fala sobre isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Desses muitos chamados e poucos escolhidos, porque a Bíblia é clara, o Senhor vem buscar um povo de dentro de um povo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Existem aqueles que estão vivendo literalmente achando que vão entrar. E muitos serão decepcionados. Claro, esses que ficarão por conta de suas tendências, práticas e maus costumes, automaticamente verão no milênio uma oportunidade, sendo que agora terão que entregar as suas próprias vidas e se negarem literalmente a tudo que o anticristo lhes oferece. Ao fazer isso, serão mortos, degolados, sangue derramado, derramarão seu sangue para alcançarem a salvação. Se tornarão mártires durante esse tempo, ficarão clamando por justiça, suas vestes estarão manchadas de sangue, sangue deles, clamando por justiça. Justiça vai acontecer quando Cristo estabelecer um reino milenar. Eles são convidados, recebem, ressuscitarão em corpos já transformados e entrarão no milênio e farão parte da igreja. Beleza, mas vamos lá. A expressão 1000 anos, já que estou falando de milênio, tá? Qualifica uma quantidade numérica na Bíblia. É vista como uma contagem relativamente simbólica. Por quê? Simples. A mesma diz que para Deus não há diferença entre um dia, tá, ou 1000 anos. O que para os povos da terra será 1000 anos, na contagem de Deus vai ser um dia, ou tanto faz. O que importa é que esses 1000 anos aqui são literais, eles irão de fato acontecer, tá? Porque precisa fechar-se esse tempo dispensacional, aonde Deus vai estar agindo literalmente durante esse período na forma do Cristo com toda a propriedade. Que é isso, pastor? Veja bem,
Quando eu digo na forma de Cristo, é porque tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa. Se Cristo vai estar no milênio, Deus vai estar no milênio, o Espírito Santo vai estar no milênio. É a mesma pessoa. Ok? Então vamos lá, meu Deus do céu. Como um dia, 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro, ou segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, pontou isso para a gente, caso você queira conferir. Para Deus, veja bem, então o tempo que nós conhecemos e chamamos como Cronos, que nos rege, tá? Automaticamente não tem muita influência para ele, porque o tempo dele é chamado de automaticamente Kairos. O tempo de Deus engole o nosso, literalmente. A gente precisa do Cronos para regir e entender isso. Tá? E o Cronos, claro, literalmente pontua para a gente esse período de 1000 anos. Ok? É só para a gente ter uma ideia sobre isso. Tá? Bom, ele deixa claro que, embora tenha nos agraciado com o tempo para as determinações das coisas, subtende-se que o mesmo, o tempo, não passa de um servo à disposição, tá? De sua soberana vontade. Eu estou me referindo à soberana vontade de Deus. O tempo, ele é servo de Deus. Esse tempo Cronos é servo de Deus. Ele está ali para cumprir a vontade soberana de Deus. Por isso, são 1000 anos literais. Ok? Não são 1000 anos fantasiosos. São de fatos verdadeiros. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Existe dentro desse milênio alguns fatos que a gente precisa observar. Eu não vou entrar nem dentro dos conceitos teológicos, tá, que se fala sobre ele, porque senão a gente vai perder muito tempo e eu vou deixar por conta de vocês, tá, vasculharem isso com toda a propriedade. Vamos lá. O que tem de importante nesse milênio? A gente precisa observar Isaías, claro, com toda a propriedade. A gente precisa ver o que ele fala sobre isso. A gente precisa observar Apocalipse, ver o que ele fala sobre isso. Durante esse período, como que o mundo vai estar literalmente vivendo? As pessoas continuarão errando? Sim. O ser humano ele vai continuar errando. Mas a maldade colocada no mundo por Satanás, ela é totalmente, né, retraída. Por quê? Porque o mal que dominava o mundo foi arrancado, a maldade foi arrancada. Tanto é que o profeta ele diz que a criança vai colocar a sua mão na boca, né, na cova do basilisco, e não vai acontecer nada. O leão vai comer grama juntamente com o boi, e não vai acontecer nada. É um reino literalmente espetacular e merece muita nossa atenção, tá? Durante esse período, Cristo vai estar ensinando literalmente como é que se governa, tá bom? Vamos lá. Mas, pastor, o que é milênio? Eu já pontuei aqui o que é milênio, mas vamos lá. Milênio é um período de 1000 anos, ok? Caso você queira conferir, é isso aí. Tá bom? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Assim, um assunto importante. Quando a gente fala sobre tribulação, a gente pensa, quando a gente fala sobre a grande tribulação, a gente vê 3 escolas: pré, mid e pós. Quando a gente vai falar de milênio, a gente também vê 3 escolas: os amilenistas, temos os pós-milenistas e temos os pré-milenistas. Tá, o que essas escolas têm a ver? Bom, os amilenistas, eles automaticamente dizem que não há milênio, não existe milênio. Tribulação, tá? E milênio é uma coisa só, Cristo dividindo o reino dele com o anticristo. Maluquice. Não está escrito isso em lugar nenhum. Então isso aí é uma papagaiada milenista. Tá? Merece crédito? Não, claro que não. E os pós? Os pós eles dizem automaticamente que a igreja vai
atravessar o milênio. Já não basta os pós-tribulacionistas dizer que a gente vai atravessar a grande tribulação. Os pós-milenistas dizem que a gente vai atravessar também o milênio para ser arrebatado no final do milênio. Papagaiada, não sei de onde veio essa invenção doutrinária, né? Maluca. E por fim nós temos aí os pré-milenistas. Esses daqui automaticamente pensam como os pré-tribulacionistas, ok? Então é a que merece crédito, literalmente. Tá? Esses três grupinhos aí, eles vêm tentando bagunçar a hegemonia da escatologia. Ok? Muito bem. Eu acho que automaticamente, aqui eu já não preciso me deter tanto, mas eu preciso colocar aqui, uma vez que o milênio ele é um reino teocrático. Teocrático é Deus governando literalmente. Tá? Deuscracia, governo. Então, é o governo de Deus sobre a terra. Durante esse período, três fatos interessantes precisam ser automaticamente revistos e vistos com muita calma. Primeiro, o fim do reinado anticristão, ok? Selando a última semana profética de Daniel, nos ajuda. Segundo, a prisão de Satanás. E terceiro, Cristo reinará literalmente sobre a terra, durante 1000 anos. Ok? Muito bem. Durante esse período, as alianças serão restauradas. E Israel vai poder automaticamente exercer o seu papel, tá? Sobre a terra. Temos aqui algumas pautas sobre as alianças, mas eu não vou entrar sobre elas agora, porque são muitas para a gente falar. E aí eu vou deixar para a gente voltar para falar depois, tá? Porque senão vai ficar muito extenso isso aqui, sobre a última revolta de Satanás. E aí, na próxima, a gente fala sobre o último assunto dessa pauta, falando sobre a revolta de Satanás, que vai acontecer no final do milênio. Satanás será solto, tá? Vai sair a enganar as nações da terra. E aí você pergunta, como que ele vai enganar as nações no milênio? Pois é, mas vai acontecer. E é claro que a gente vai pontuar isso com muita calma, tá? Porque é um assunto que realmente merece atenção, tá bom? Merece atenção e a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Te aguardo na próxima, que Deus te abençoe, beijo no teu coração e até lá.